Olá, o Trocando Ideias está hoje aqui no IASE, de parceiro do programa. E para o programa de hoje, nós preparamos uma matéria muito especial com a doutora Renata Jucá, falando sobre sexualidade na adolescência. Fiquem ligados! Isso aí, Elô. A sexualidade na adolescência ela é tão importante quanto o conhecimento. Por isso a gente sempre brinca que não é incentivar o jovem, mas sim orientar. Então, começar com a orientação em casa já para chegar na escola, estar orientado, os professores também. E é isso que a professora e doutora Renata Becker Jucá nos conta a partir de agora. E hoje o Trocando Ideias veio até o consultório da doutora Renata Becker Jucá, que é ginecologista e docente da Universidade de Santa Cruz do Sul, para falar sobre um tema que muitos desconhecem e outros conhecem, mas ainda como um tabu. Doutora Renata, muito obrigada por nos receber. Eu queria que tu começasse conversando com a gente um pouquinho sobre, então, o que é a sexualidade. Então, olá, obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente conversar esse tema, porque tu mesmo disseste, é um tema que, pelo desconhecimento, as pessoas acabam desenvolvendo muitos mitos, coisas que se falava no passado e que se mantém até hoje. E também é um tabu, o tabu é mais pela dificuldade cultural das pessoas falarem do tema. Então, eu agradeço a oportunidade de poder conversar, porque a informação é que melhora as coisas em relação à sexualidade. De fato, a sexualidade, ela é vista, muitos assim ligam diretamente a sexo, a práticas sexuais. E ela é uma dimensão muito mais ampla, né? Ela é uma dimensão do nosso ser, ela está presente em todas as pessoas, ela envolve tanto os sentimentos, o prazer, as coisas orgânicas, como é que o corpo reage, como é que é a resposta do corpo em estímulos sexuais. Ela também tem toda uma questão cultural, que é como as pessoas aprendem a se comportar, a dar valores ou não, e aí entra toda uma forma, às vezes, de desvio, né, de perda da real necessidade de uma saúde sexual, essa questão cultural, social, os comportamentos. Então é bem amplo, inclusive tem aspectos políticos, históricos, né, porque durante os séculos foi mudando muito a história da sexualidade. Doutora Renata, a gente comentou antes sobre educar para a sexualidade. O que seria a educação sexual que é preconizada pelo Ministério, que está nos parâmetros curriculares nacionais, que, para quem não sabe, é um tema que tem que ser abordado transversalmente entre a sala de aula? Nós temos um programa, um projeto na universidade onde nós trabalhamos educação sexual há muitos anos. E uma das dificuldades é justamente esses parâmetros foram colocados em ação na década de 90, onde o maior número de estudos em educação sexual se fizeram, e eles acabam tendo dificuldade e não são efetivamente, vamos assim, desenvolvidos nas escolas. Por quê? Porque, como eu falei antes, os tabus ainda dão muita, vamos dizer assim, é muito reprimido ainda esse tema, pela própria cultura e pela educação antiga. E entra em choque essas novas gerações, e os professores não se sentem devidamente preparados e seguros para desenvolver o tema transversal, ou seja, não seria uma disciplina, um dia, uma hora certa para falar sobre isso. O professor de português, de história, até de matemática, ou de educação física, que tem a questão do corpo, poderiam desenvolver e ir divulgando e ir começando a passar conhecimentos para os alunos, mas eles não têm esse preparo, não têm essa segurança, e aí acaba não acontecendo nada do que é proposto pelo Ministério.
Na verdade, as doenças, a mais grave hoje, a mais divulgada e muito frequente entre nós é a contaminação pelo vírus da AIDS, né? E ela, sem dúvida, é a mais grave e a que mais nos preocupa. Porque as outras doenças sexualmente transmissíveis hoje têm tratamento e podem perfeitamente serem tratadas, né? E desde que seja feito o diagnóstico. Hoje se fala muito sobre o HPV, que é um papilomavírus que pode ser um fator que provoque o câncer, né, no colo do útero da mulher. Então isso é uma doença transmitida pelo sexo, né, pelo ato sexual, porque as doenças sexualmente transmitidas são aquelas que se passam pele a pele. Né? Não necessariamente na área genital, mas pode ser qualquer parte do corpo. E isso, então, no caso do HPV, seria diretamente na área genital, né? E com isso a menina ficaria, vamos dizer assim, sujeita a um fator, por isso que hoje se fala tanto na vacina. Porque doenças como várias doenças ginecológicas, né, causadas pelo gonococo, pela sífilis, que hoje estão retornando. A sífilis hoje está muito prevalente entre gestantes adolescentes. E está voltando, está recrudescendo e está nos preocupando em saúde pública. Doutora, a AIDS sim preocupa muita gente. E algumas pessoas sabem, outras desconhecem que o nível de pessoas portadoras infectadas pelo vírus em Santa Cruz do Sul está alto. Como é que a senhora considera isso para o nosso município? Muito preocupante. Inclusive, é um dos focos que a gente busca desenvolver programas educacionais para realmente a gente conseguir que as pessoas se conscientizem. Porém, o método de prevenção é o uso do preservativo masculino, da camisinha. E ele tem muita resistência. Nós fizemos uma pesquisa e vimos que assim, a metade dos universitários pesquisados não utilizam preservativo. E dizem assim, utilizam às vezes. Isso não tem nenhuma repercussão na prevenção, porque se às vezes não usam, estão sujeitos à contaminação. E a AIDS não tem cara, né? A AIDS não tem uma característica na pessoa. São jovens, saudáveis, que são pessoas comuns em toda a nossa sociedade e que podem já estar contaminados pelo vírus. Porque a doença, ela vai aparecer tempo depois. Que a doença, sim, a doença começa com emagrecimento, infecções, a pessoa fica doente. Agora, ser portador do vírus não tem nenhum sintoma. Então, a pessoa vai se relacionar com alguém. Muitas vezes são pessoas que mal se conhecem. Hoje é muito frequente isso. E acabam, então, através do sêmen do homem, que é o maior contaminador, a menina se contamina, ou o homem se contamina, né? A mulher ou o homem se contaminam e passam a ter o vírus no seu corpo e aí vão passando. A dificuldade é a não aceitação do uso da camisinha. E hoje eu já vejo que está melhor. Muitos já usam. Metade dos universitários estão usando, considerando que há muito tempo atrás não. Mas o que se vê ainda que é também uma doença que é transmitida amorosamente, né? Que quando existe uma paixão, um envolvimento forte sexual, se esquece essa parte de prevenção. Então, não, só uma vez sem camisinha não dá nada. Essa é a grande dificuldade que hoje está presente em todas as pessoas. Não só nos jovens, não só nos adolescentes, nas pessoas adultas, nas pessoas idosas hoje, né, que elas têm muito mais experiências e contatos sexuais. Então, vamos dizer assim, a contaminação, ela está presente em todos os níveis. E hoje a gente precisa realmente, não adianta, tem que usar preservativo e ponto, né? É a forma da gente fazer um controle e cortar essa doença que é tão grave, que é um tratamento, mas não tem cura e que pode dar a morte. Pessoal, o assunto está muito bom, mas a gente volta daqui a pouco.
no IASG, a gente vive o inglês e o espanhol muito além do idioma. A metodologia IASG oferece apoio ao aluno desde o primeiro dia de aula e ainda faz com que a criança aprenda de forma lúdica, prática e divertida. No IASG, seu filho tem acesso a projetos sociais e de conscientização ambiental, tudo com foco no aprendizado, cidadania e na formação de pessoas melhores. Aqui, as crianças e adolescentes aprendem novas culturas e a lidar com as novidades que só um cidadão do mundo pode ter. Eu acho muito legal estudar aqui no IASG. Saber falar inglês é importante porque também abre portas. Você vai conseguir mais oportunidades. Os professores são bem legais. Brinca, mas você também aprende ao mesmo tempo. E a gente ensina muito mesmo. Eu confio no IASG. Se você é igual a gente, tá esperando o que para viver um mundo além do idioma? Get up e vem pro IASG. Você, cidadão do mundo. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Clube União, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre, com quadras de futebol 7, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis, além de uma ampla área verde, com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças. Faça você também parte do clube mais completo da região. Clube União, esporte, lazer, diversão para você e sua família. Em 2016, completando 150 anos. As Óticas Diniz estão sempre presentes no seu dia a dia, lhe proporcionando um atendimento personalizado através de seus consultores e lhe oferecendo o que há de melhor em tendências de óculos de sol e de grau do mercado. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em Santa Cruz do Sul, na Rua Tenente Coronel Brito, 947. E em Cachoeira do Sul, na Rua 7 de Setembro, 147, no Orlando Plaza Shopping. Enxaqueca, dor de cabeça, dor no pescoço e nos ombros. Muita gente padece com esses problemas por anos e anos e não encontra solução. Você sabia que essa solução pode ser encontrada em um consultório odontológico especializado em dor orofacial? Aqui na Odontoclínica Via de Sorriso você encontra essa solução. Tem especialista em dor orofacial que está pronto para atender você. Por isso, agende já uma consulta e acabe com esses problemas de vez. Odontoclínica Via de Sorriso. Doutora Renata, o ano letivo agora está começando e muitos pais se preocupam. Aí chega a puberdade dos meus filhos. O que diferencia na fase da puberdade masculina e na puberdade feminina? Para os pais entenderem um pouquinho mais sobre o processo que vai acontecer com esses jovens durante o início. A criança tem, relacionado com a sexualidade, ela tem um desenvolvimento e hoje está cada vez mais cedo acontecendo vamos dizer assim, a primeira menstruação e o desenvolvimento dos caracteres físicos, porque a criança até os 6 anos, mais ou menos, ela tem o corpo infantil. A partir daí, hoje, com os estímulos da alimentação, estímulos do clima, estímulos de visualização de coisas sexuais eróticas, está havendo no cérebro uma mudança que está estimulando as glândulas a produzir os hormônios. Então, mais cedo vão começar a aparecer esses caracteres, que são na menina e no menino. As primeiras coisas são pelos na região genital. Depois acontece na menina, que é mais visualizado, o crescimento das mamas. Então, vai as mamas, os pelos, a voz, o suor vai mudando, ela vai crescendo e culmina na menina com a primeira menstruação, depois de uns 2 a 3 anos que começa o desenvolvimento das mamas,
Essa primeira menstruação chama menarca. Então, isso é um período da puberdade, né? Que não é um número de anos certo, em torno de 2 a 3 anos, e no menino da mesma forma. E, ao mesmo tempo, o estirão do crescimento do corpo. Mas a parte psíquica, ela acompanha isso. E hoje, os adolescentes estão começando cada vez mais cedo a ter atitudes quando antigamente aos 15 anos se tinha um certo comportamento, hoje isso já aparece aos 11, 12 anos. Então, o que aconteceu também? Aconteceu o desenvolvimento da puberdade, a formação do corpo preparando-se para a reprodução, e temos aí possibilidades de crianças eu diria, né, pré-púberes, já com 10, 11 anos engravidando, né, porque tiveram, na maioria das vezes, violência sexual e, vamos dizer assim, forçada uma relação sexual. Então, isso é grave, né? Então, o que a gente precisa fazer? A menina tem que ser preparada para se cuidar, para se preservar. Desde que, dos 6, 7 anos, né? Aí ela tem que ser falada com naturalidade das coisas, evitar um pouco a exposição a questões sexuais na mídia, tentar, né? Porque as novelas hoje, desde cedo, mostram, vamos dizer assim, cenas, né? E que a criança começa a imitar, ela começa a brincar, ela imita simplesmente. Ela, até os 5, 6 anos, ela beija, ela abraça, né? Tem namoradinhos, vai ser brinquedo. Mas quando tem hormônios, aos 10 anos, 11 anos, tem uma outra conotação. Então, ela já tem que ser muito mais alertada especificamente para todas essas coisas sexuais e que ela não entende. Porque o cérebro da menina, adolescente, tanto do menino, eles não têm noção das consequências. Não tem. O adolescente, ele não tem noção. Tanto que ele vive perigosamente, né? E nas questões sexuais, então, ele saber que consequência vai ter é muito difícil. É muito difícil. É uma fase cheia de interrogações e que os adultos, tanto os pais quanto os professores, poderiam ajudar. No momento que tu abre um canal de conversa, né? De conversa simplesmente, de escutar, de falar. Isso é educação sexual. E pode ser feito por qualquer pessoa, né? Pode ser feita pelo médico, pode ser feito pelo professor, pela mãe, pela madrinha. Eu vejo que muitos adolescentes falam com uma tia mais jovem, né, que vai mostrando essas coisas, vai ouvindo, porque eles ouvem muitas coisas hoje. E aí eles querem saber e não entendem. Então a educação não vai começar lá na escola ou lá quando a menina menstruou. É vamos dizer assim, um desenvolvimento muito mais longo, né, muito mais extenso do que só 1 ou 2 anos. Aliás, a vida toda a gente aprende, né, e precisa de educação. Doutora Renata, agora a gente vai para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouco com muito mais. Morar em um condomínio fechado, com terrenos amplos e toda uma infraestrutura ficou muito mais fácil. Aqui na Imobiliária Casa e Companhia, isso é possível sim, e quem ganha o presente é você. O desconto vai até de 30%. O condomínio dispõe de uma ampla área de lazer, playground, fitness, ciclovia, quadra de futebol e tênis, piscina adulto e infantil e, é claro, segurança 24 horas para sua maior comodidade. Imobiliária Casa e Companhia. Em atividade aqui em Santa Cruz do Sul há quase 4 anos, a Happy Day é a única casa de festas que planeja o seu evento nos mínimos detalhes. Com mais 2 unidades, uma em Cachoeira do Sul e outra em Venâncio Aires, a Happy Day ajuda você a escolher a decoração, seu convite, os brinquedos que vão ter na sua festa infantil e, é claro, o melhor buffet de acordo com o seu gosto. São 4 pacotes para opção de festas que cabem no seu bolso. Conforme o seu orçamento, a sua festa é garantida. No espaço decorado com motivos infantis e toda a comodidade como climatização, os
clientes encontram brinquedos para todas as idades. A Happy Day conta com diversas opções para a criançada se divertir. Labamba, mini roda gigante, cama elástica, tombo legal, brinquedão com escorregador, campo de futebol com grama sintética, piscina de bolinha, mini basquete, Xbox, Hippo Jungle, camarim com fantasias e adereços liberados para utilização em todas as festas, carrossel, área baby para os pequenos e ainda uma novidade exclusiva, um carrinho que garante a diversão de toda a criançada e até dos adultos. Mas para os pais que preferem um espaço com conforto, tem a opção de mesa de sinuca e sofás com TV e assinatura. São tantas opções que você não vai deixar de fazer parte dessa festa, né? Então venha já para a Happy Day, na Avenida Palhares, número 160. Conheça essa casa de festas excelente e, claro, faça a festa do seu baixinho aqui, sem se preocupar com nada. Happy Day, a melhor casa de festas da região. Nascido na Itália para atender apenas a nobreza do século XV e feito à base de farinha de amêndoas, açúcar e clara de ovos, é servido como um pequeno biscoito fino. São 100% artesanais, pingados e montados um a um. A Dulce Marie respeita o processo produtivo desse delicado biscoito, cuja cultura é muito difícil de se reproduzir. Sua presença na mesa de doces é um sinônimo de requinte, satisfação e elegância para qualquer comemoração. Casa ou escritório acolhedor, decorados com móveis concebidos dentro das mais recentes tendências mundiais em decoração, se tornaram um sonho de consumo para muitas pessoas. No Espaço Requinte Rudnick, você encontra todas essas tendências e realiza todos os seus sonhos. Rudnick Projetados, a escolha perfeita para seu espaço. Rua Marechal Deodoro 133, em Santa Cruz do Sul. E nós voltamos com o nosso Trocando Ideias especial hoje, conversando com a doutora Renata Jucá, que é ginecologista. Doutora, a gente já falou aqui um pouquinho sobre educação sexual, a questão das relações e as consequências. Uma relação, um ato sexual desprevenido pode sim causar DSTs e a gravidez. Como é que seria o método mais correto de se prevenir a gravidez? A mais seguro é a pílula. O método, vamos dizer assim, mais seguro é a pílula anticoncepcional, que é uma pílula formada por hormônios que bloqueiam a ovulação. Sem dúvida é o que mais seguro e menor índice de falhas acomete, desde que seja usado perfeitamente. Então, hoje se indica, no caso da adolescente, duas coisas. Uma pílula anticoncepcional que ela pode passar a usar desde que ela menstrua, não tem mais restrição, as doses não são muito altas e não vai ter restrição no crescimento, que muitas vezes elas se preocupam, não vou crescer. Não, ela mesmo assim vai continuar crescendo se for a constituição dela. E a outra questão é a prevenção de doenças junto com o reforço anticoncepcional, que é a camisinha. Os outros métodos anticoncepcionais não são tão indicados na adolescência, porque nós temos que cuidar na adolescente para que ela não seja, vamos dizer assim, não aconteça uma gravidez que ela não deseja, inoportuna. Então ela usa pílula anticoncepcional e pode usar e deve usar o preservativo masculino ou o feminino. Os outros métodos que são anticoncepcionais podem ser injetáveis, podem ser de depósito, podem ser só colocados na pele. São métodos que não nas meninas a gente indica com grande, porque ela se adequa muito bem à pílula anticoncepcional. Então a gente não discute muito
todos os métodos, assim, não divulga, né? Isso é mais uma coisa bem de consulta médica, até consulta de enfermagem, pode acontecer quando se mostra todos os métodos e se escolhe um método de acordo com aquela mulher que vai querer utilizá-lo. Então não tem uma regra fixa. Na adolescente, pílula anticoncepcional ou um método injetável e preservativo masculino ou feminino. Isso é para adolescente. E essa indicação, aí tu vai querer saber quando a menina deve buscar isso. Muitas vezes as mães hoje já estão alertas e a menina menstrua, elas levam a menina ao ginecologista para que ela conheça o seu corpo, para ela aprender algumas coisas sobre higiene, sobre cuidados. E aí o ginecologista também passa a conversar com essa adolescente, trocando uma ideia, orientando alguma coisa sobre esta iniciação sexual, sobre essa iniciação de uma relação sexual. Porque, na verdade, iniciação sexual também, vamos dizer assim, engloba beijo, abraço, toques no corpo, né? Uma coisa que hoje a gente sabe que não prejudica a saúde e é muito interessante para o aprendizado de sexualidade, que é a masturbação, que é desenvolver um autoestímulo, né, para sentir como é que as coisas sexuais acontecem no corpo. Então, a masturbação, que muitas vezes preocupam as pessoas, né, porque ela era muito condenada, inclusive pela religião, hoje ela é orientada para que a mulher e o homem descubram como é que vai acontecer a resposta sexual no seu organismo. Então, a masturbação é um passo que antecede e que é uma coisa sexual, né? Não é um ato sexual com um parceiro, mas é uma sexualidade com si própria. E ela é muito importante ser desenvolvida e, claro, quem deseja, é uma coisa individual, a gente não incentiva, olha, tem que se masturbar, não é um incentivo, é uma orientação que é importante para todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres. Mas especificamente na adolescente, então é uma forma dela isso aí na conversa com o ginecologista pode orientar, né, como é uma forma mais saudável disso ser desenvolvido. Então a sexualidade não é só o ato sexual, ela também é estímulo, e eu brinco um pouco quando eu digo assim, masturbação não dá nenê, nem dá doença. E é o sexo que a pessoa faz consigo mesma. Não é, vamos dizer assim, prejudicial e é uma coisa que pode ser vista com naturalidade. A Happy Day oferece uma estrutura completa e profissionais especializados para a organização da sua festa infantil. Com toda a comodidade, climatização, cozinha completa com buffet de primeira, vários brinquedos para que as crianças se divirtam, além da área baby para os pequenos e para os pais, espaço conforto com mesa de sinuca e TV por assinatura. A Happy Day conta com 3 unidades: Cachoeira do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, localizada na Avenida Palhares, 160. Venha para a melhor casa de festas da sua cidade. Venha para a Happy Day. Telefone 5121091690 ou 5196407260. Espaço Gourmet, a sua opção em café, bar e restaurante à la carte. Na rua 7 de setembro, 687, Santa Cruz do Sul. Para homens descolados que buscam estilo sem abrir mão de muito conforto, a pedida do verão são sapatênis. Em diversas marcas como Pegada, Ferracini, Kildare, West Coast. Ou então sapatos com muitos estilos para ocasiões especiais. Então venha já para Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, bem no centro de Santa Cruz do Sul, e garanta já o seu par perfeito.
Odontoclínica, Via de Sorriso, sua saúde bucal em boas mãos. Odontologia moderna, estética e preventiva. Estacionamento próprio, Rua Marechal Deodoro 180, fone 51 3713 2398. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. Doutora Renata, com a adolescência chegando, começa a questão da diversidade sexual. Hoje, alguns assuntos ainda são tabu, mas muitas pessoas têm um preconceito. Como é que a senhora vê isso dentro da adolescência de Santa Cruz do Sul e da adolescência brasileira? Isso é muito interessante porque existe muita preocupação nos pais e nos adultos em relação a isso. E a gente sabe por estudos que na adolescência existe muita experienciação de relações. E hoje, cada vez mais se vê meninas, né, na verdade, coisa que não se via, meninas namorando, né? Ou meninos nem tanto, mas muitas meninas, e é uma preocupação nas escolas. Os professores se preocupam muito com isso. Mas os estudos mostram que isso sempre existiu, só que não era visualizado. E se sabe que 35% dos adolescentes, por estudo feitos por Kinsey, eles têm uma prática homossexual. Eles se experimentam, eles se, vamos dizer assim, se permitem trocas físicas sexuais entre dois do mesmo sexo, ou duas meninas ou dois meninos. É uma permissão e às vezes uma curiosidade. Só que a maioria deles, tipo 80%, 90%, não vai se tornar homossexual na sua vida adulta, né? Porque na adolescência começam essas descobertas, essas dúvidas, essas experienciações, né? Mas se sabe com certeza que um homossexual não vai, vamos dizer assim, ser determinado naquele momento. Então não há preocupação de pais, né, muito forte nisso. Porque hoje já os estudos mostram com grande clareza que é uma coisa quase que nasce com a criança. É uma tendência, não é genético, não é cultural, não se aprende, não é uma mãe que vai ensinar o filho a ser heterossexual ou homossexual. Isso surge dentro da criança e dentro do adolescente. E vai se desenvolvendo de acordo com as experiências dele. Tem muitas pessoas, adultos, que se descobrem, depois de serem casados, de terem filhos, se descobrem, puxa, eu gosto mesmo é de um contato e de uma, vamos dizer, orientação com alguém do mesmo sexo que eu. Ou experimentam aqui, experimentam ali e vão decidindo. Então, tranquilamente, não é doença. Não é uma escolha de dizer assim, eu vou ser. Isso surge dentro da pessoa. Tanto essa orientação para amar alguém do mesmo sexo ou não, ou ter contato sexual ou não com alguém do mesmo sexo, quanto se sentir homem ou mulher, ou não saber se eu sou homem, apesar de eu ter meu genital masculino, ou se eu sou uma mulher, meu cérebro feminino. Então, uma coisa é na diversidade sexual, uma coisa é o se sentir homem ou se sentir mulher, que aí a gente chama de transexual. Ele se sente, a cabeça dele é de homem, mas o corpo dele é de mulher. Então, aquela cabeça vai colocar no corpo roupas e
e condutas masculinas. Agora, a cabeça é feminina, mas ele tem uma genitália masculina. Quando isso aparece na infância, né? Essa criança passa a não gostar muito das coisas de menina. Ela fica mais inclinada às coisas masculinas. Ela tem uma cabeça mais masculina. E isso é uma influência hormonal e uma, vamos dizer assim, uma formatação do cérebro já ao nascer. E hoje se acredita, às vezes, que já é formação intrauterina. Então, essa pessoa que acaba querendo trocar de sexo físico, porque a cabeça dela não combina com o sexo dela. Então, são transexuais. E aí tem uma variedade muito grande. Tem gente que se assume, tem gente que só se veste, tem gente que quer trocar de sexo, né? Tem uma variedade de coisas. Mas é diferente daquele que tem uma inclinação e uma orientação afetiva sexual. Porque a mulher pode ser bem mulher, está satisfeita com o seu corpo, está satisfeita com a genitália, se veste de uma forma feminina, mas olha para outra mulher e sente uma atração pelaquela mulher. Às vezes num período da vida. Depois ela olha para o homem, não, aquele também me atrai. Aí ela é mulher, ela está satisfeita com mulher, ela se veste com mulher, mas tem essa dualidade, vamos dizer assim. Nós humanos temos períodos da vida em que a gente muda muito, né? E essa questão da sexualidade também. O importante é que a gente não julgue, a gente não criminalize, a gente não desenvolver um preconceito, isso está errado, isso está certo, isso não pode, isso não é da natureza. Quem disse? Foi a sociedade que fez a heteronormatividade. Isso aí é uma coisa imposta. Não, tem que ser homem, mulher, reprodução. Pronto. Não é bem assim. A natureza humana e todas as pessoas, os animais são assim. Nós temos contatos homossexuais entre animais. A gente vê até num zoológico, num circo, macaquinhos machos com machos, cachorros. A gente cansa de ver, né? Um cachorro macho tendo vamos dizer assim, um movimento de cópula, né? Subindo no outro macho. Até na natureza existem essas questões. Então a gente não pode colocar tudo numa caixinha, tudo muito rígido, tudo muito julgado, né? Não se deve julgar as pessoas. As pessoas são diferentes umas das outras, conforme o seu jeito de crescer, o seu cérebro, o seu corpo, né? E a gente não sabe o que nós precisamos encontrar uma forma de viver bem, de viver em harmonia, de ter amor, né? Isso é uma coisa importante para nós, tanto nos animais quanto nas pessoas. Então, essa coisa sexual perpassa todas as coisas que a gente pensa. Doutora Renata, te agradeço novamente por ter recebido o convite, por ter aceito essa nossa proposta, de falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. E é claro, com certeza os pais, as pessoas que estão nos assistindo, vão repensar a respeito do preconceito, a respeito de todas as questões de preparar os seus filhos, dar suporte junto com a escola. E eu já te convido para futuramente a gente fazer uma segunda matéria sobre outros assuntos. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco alguns conhecimentos e ajudar as pessoas. E as dicas das óticas Diniz de hoje são os óculos de grau. Aposte, use e abuse dos óculos de grau para estudar, seja na escola ou na faculdade. São tantos modelos e estilos disponíveis que deixam o seu look ainda mais estiloso. Aqui nas óticas Diniz são modelos exclusivos que somente você vai ter. Os óculos de grau se transformaram em item fashion que dá um toque de personalidade à sua produção. E lembre-se, quando se trata de óculos, experimentar é essencial. Por isso, mesmo que você faça a compra pela internet, vá até uma loja para ver como aquele óculos fica no seu rosto. Lembre-se também que a ponte e as hastes têm que estar no lugar certo e serem confortáveis.
Nada de aguentar marquinhas no nariz ou então ficar com dor de cabeça só para manter a pose. E aqui nas Óticas Diniz você conta com profissionais especializados que irão lhe atender da melhor maneira possível. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Você mais feliz. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. Dinovitá, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitá conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitá, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. A Peixaria da Beth é uma casa tradicional especializada em queijos, peixes, vinhos nacionais e importados. Aqui você encontra o que há de melhor no ramo, além dos mais variados peixes, podendo adquiri-los assados, fritos, recheados e ainda temperados. Encomende já o seu. Peixaria da Beth, Rua Assis Brasil 780, em frente à RBS TV Santa Cruz. Telefone 51 37 15 83 82. Dilla Rolf, há mais de 20 anos no mercado. Marca forte e reconhecida pela qualidade dos produtos e valorização humana. Atende a consultoras e clientes, levando conceitos de beleza com atendimento personalizado. Junto ao Espaço Devi, oferece além de tratamentos estéticos, terapias holísticas, cuidando do espiritual e emocional na busca do bem-estar pessoal. Rua Borges de Medeiros, 856, em Santa Cruz do Sul. Elô, gostou do programa? Sim, muito bom. As dicas foram muito importantes para a gente colocar em prática, né? Exatamente. Essa semana a gente falou sobre, semana passada, criança, adolescente, e semana que vem a gente fala sobre velhice. Quem não gosta de envelhecer, mas com saúde? O cuidado é tão importante quanto, mas a gente não está preparado para envelhecer. Nós não estamos preparados para cuidar. Até mesmo os nossos pais que estão envelhecendo, a gente não percebe isso. Quem conversou comigo foi a Miriam Atkins, que é secretária executiva da ASAM, que abriga vários idosos. Então, tudo isso e muito mais a gente confere no programa da semana que vem. Tu tá curiosa para saber como ficou a matéria? Com certeza, com certeza. Fiquem com a gente e até o próximo programa. Tchau, tchau.